Quando a gente fala em amor bandido, eu acho que fica mais fácil você pensar como seria se relacionar com um bandido. E o bandido, ele vai te dar adrenalina, ele vai te dar uma intensidade muito grande e ele vai te dar transgressões. Então, um relacionamento bandido envolve uma série de emoções intensas. Se você for... Tem um livro, inclusive, que se chama Amor Bandido, e que se você for num presídio feminino, tem uma fila quilométrica de mulheres que estarão lá esperando para poder fazer a visita aos bandidos. E uma das pesquisas sobre isso constatou que essas mulheres têm uma vontade imensa de controlar esse bandido, porque esse bandido sempre vai precisar de uma ajuda. Então, o bandido sempre está em situações de risco, sempre está em situações de vulnerabilidade. Então, o amor bandido, além de ser extremamente intenso, ele pode dar um controle ao cuidador. Então, é comum numa relação bandida, o bandido precisar de ajuda e o cuidador, o parceiro, ser tão importante ao ponto de poder controlar. Afinal, quando o bandido ele está preso, ele depende completamente, preso numa clínica, preso no hospital ou no presídio, ele precisa completamente do seu salvador. E o salvador pode ser justamente o parceiro. E se eu sou o teu salvador, olha só, tu não vai me abandonar. Sim? Diante do delito, quando o salvador não consegue controlar aquele delito, ele pode se sentir muito mal, porque às vezes ele também se sente responsável pelo comportamento do outro. E quando o comportamento do meu parceiro não é adequado, a culpa pode ser minha. Talvez o meu parceiro ou a minha parceira, que me faz ter sentimentos de ser um cara maravilhoso, e ele começa a desandar na relação, talvez a culpa seja minha. Porque se ele me faz ou ela me faz maravilhoso, então eu sou um cara maravilhoso. E se deixou de ser maravilhoso, onde foi que eu errei? E é essa culpa que vai me impulsionar para cuidar cada vez mais dessa relação bandida. O mundo vai se interessar por uma relação bandida. Tem pessoas que vão achar muito exagero, muita intensidade e até muita invasão esse tipo de relacionamento. E essas pessoas não vão se interessar. Porém, algumas pessoas vão se interessar porque essa relação bandida vai preencher aquilo que me faltava, vai complementar aquilo que eu não tenho. Eu atendi uma moça que o pai dela era extremamente rígido quando ela era criança. Ele era militar e ele batia nela quando ela desobedecia, quando ela transgredia. Então ela encontra na relação bandida dela um meio de desafiar esse pai opressor, um meio de falar, olha só, tu se esforçasse tanto para eu ser uma garotinha obediente, legal, olha só com quem eu estou, com um traficante, com um cara que comete vários delitos, com um cara que transgride, com um cara que me faz gozar. Enquanto censurava o meu gozo, esse cara externa, esse cara valoriza o meu gozo. Então isso pode ter muito a ver com a nossa história de vida. Ou pessoas que não foram desejadas pelos seus pais, pessoas que não foram, digamos assim, tocadas pelos seus pais, e numa relação bandida, de tanta adrenalina, de tanto conflito, essas pessoas se sentem tão úteis que se sentem tocadas em suas almas. Então essa relação bandida me faz dar muitas vezes aquilo que eu nunca recebi a vida toda. Então, por mais que eu, você, ou o seguidor, né, digamos assim, mais saudável, mais consciente, ele pode achar um absurdo, mas aquela relação bandida, ela pode dar aquilo que eu nunca tive. Ela pode dar uma emoção que eu, quando era criança, nunca tive de meus pais ausentes. Então, talvez seja preferível uma mulher patologicamente ciumenta, um homem patologicamente ciumento, do que alguém que não me toca. Porque essas pessoas bandidas, muitas vezes, elas são abusadoras. E esse abuso faz com que eu me sinta importante. Então, aquela mulher que faz o maior escândalo porque eu estou conversando com alguém, olha só como eu sou importante para ela. Olha só como eu sou significativo para ela. Então, mesmo nessa patologia, eu vou me sentir preenchido.
Eu vou esquecer da minha origem infantil. Eu vou esquecer que eu nunca fui importante, talvez, para o meu pai, para a minha mãe. Eu vou esquecer naquele momento que eu não era uma criança desejada. E nessa relação bandida, eu vou me sentir extremamente desejado. Então, vai ser algo quimicamente excitante. Em contrapartida, um relacionamento saudável pode gerar em mim algo extremamente entediante. Algo que vai me fazer lembrar da minha solidão infantil. E quando eu recorro a essa pessoa saudável, talvez ela não vai preencher tanta sede de ser amado. E o bandido, pela sua intensidade, ele pode ter, diante dos altos e baixos da relação, diante da montanha russa da relação, no ápice, ele pode me dar o frisson que eu precisava. Claro que quando desce, eu vou me sentir deprimido, mas aí é só me esforçar para conseguir atingir o ápice. Então vai ser uma relação mais ou menos assim: elação, depressão, elação, depressão. Quando for a elação, eu vou sentir o orgasmo, e quando for a depressão, eu vou sentir o fundo do poço. Mas aí eu vou me arquitetar, eu vou me estruturar para conseguir voltar ao padrão de elação, ao padrão de euforia, ao padrão orgástico que talvez só a relação bandida pode dar. A maioria das pessoas não entendem por que elas entram nessa relação e não conseguem sair. Algumas acham que é dedo podre, azar, karma, e eu acho que seria fundamental entender. Posso tentar. O que acontece é que aquilo que eu vou vivenciar na minha infância é algo familiar. Aquilo que eu vivencio na infância é algo que faz sentido para mim. Então, se eu tenho um pai que me bate, o meu cérebro pode compreender que quem ama bate, porque eu dependo exclusivamente do meu pai. Eu preciso do meu pai e da minha mãe só para sobreviver. Então, uma criança de 3, 2, 5 meses de idade, ela não vai ter a capacidade racional para compreender o que está acontecendo. Então, naquele momento que eu sou muitas vezes espancado pelo meu pai, ou meu pai está ausente, o meu cérebro começa a compreender que aquilo é um padrão normal, até para que de alguma forma eu me sinta mais tranquilo. Então, quando eu levo isso para a minha vida adulta, eu vou me interessar por pessoas que faz com que eu sinta aquilo que eu sentia lá atrás. É muito comum também uma criança, quando é de alguma forma maltratada pelos pais, ela achar que a culpa é dela. Então, talvez, na relação adulta, ela busque um adulto que faça exatamente igual o que ele fazia, e ela, desta vez, ela vai se esforçar ao máximo para desta vez não ser abandonada pelo pai, e sim ser amada. Então, o cérebro ele é ativado quimicamente, eu sinto uma excitação química pela pessoa que me é familiar. Aquela que racionalmente é mais adequada pode me gerar tédio, pode me gerar, digamos assim, apatia. Racionalmente talvez eu saiba, aquela pessoa é o melhor para mim, mas o meu corpo ele vai gerar uma adrenalina onde vai apontar, investe naquela, porque é aquela que vai preencher as tuas lacunas. Às vezes o abusador e o abusado, ele pertence à mesma infância. Então, aquele cara abusador, aquele cara monstruoso visto pela mídia, é um garotinho abusado, defeituoso, que se identifica com abuso na forma de praticar o abuso para não ser abusado. Talvez em alguma parte do seu inconsciente ele pense, se eu não abusar, então eu serei abusado. Ou ele pense, quem ama abusa, porque eu fui abusado pelos meus pais. Ou talvez ele possa abusar das garotas como ele gostaria de maltratar aquela mãe que maltratou tanto ele. Então ele pode também se vingar das garotas, aquela raiva reprimida que ele possui sobre seus pais. Mas por trás do abusador, na minha experiência clínica, tem um garotinho que morre de medo da rejeição e ele usa o seu lado abusador para proteger o seu lado abusado. O abusador, muitas vezes, ele não sabe o que é abusivo. E na relação terapêutica, nós temos uma chance de ouro. Conhece essa fala? Nós temos uma chance de ouro, como o Dr. Guilherme ele fala, de produzir um modelo de comportamento diferente.
Porque o abusador na relação terapêutica, ele vai também tentar abusar o seu terapeuta. Ele pode ligar 40 vezes para o terapeuta no domingo, e quando o terapeuta não atender, ele pode xingar o terapeuta como um cara omisso, como um cara mercenário. Então, muitos terapeutas, ele vai reproduzir o abuso falando para o paciente: olha só, quem você pensa que é? Eu estou no meu horário. Mas alguns terapeutas, eles vão entender aquela criancinha, porém, vai se proteger. Fulano, eu entendo que tu estás vulnerável. Eu entendo que tu queria falar comigo, e eu entendo que isso é importante, e eu quero muito te ajudar. Mas quando tu fala assim comigo, caramba, eu me sinto extremamente atacado, eu me sinto extremamente agredido. E a impressão que eu tenho é que muitas vezes eu não sou importante para ti. E isso, eu não consigo me conectar quando alguém faz isso comigo. Eu acabo me afastando. Então, para eu te ajudar, eu gostaria, por favor, que tu entendesse o que estás causando em mim. E depois nós temos uma outra chance de ouro, de mostrar para esse paciente que ele faz isso com as pessoas também. E essas pessoas, elas vão se afastar ou vão tolerar devido a um padrão subserviente, um padrão submisso, mas vai chegar uma hora que elas vão estourar também. E isso impede qualquer tipo de conexão. Eu também posso me vulnerabilizar na sessão e falar para ele algo do tipo: olha, quando você gritou comigo, eu lembrei da minha mãe, do meu pai quando gritavam comigo. E eu me senti extremamente vulnerável. Claro, porque quando eu exponho a minha vulnerabilidade, as defesas do abusador, elas caem. O abusador, ele quer brigar comigo, ele quer ir pro cacete comigo. Então, quando eu falo para ele o quanto ele me machucou, quando eu me mostro vulnerável, porém, eu sou um adulto saudável, capaz de me defender, ele vai compreender de alguma forma que ele não queria fazer aquilo, mas fez. Eu entendo que talvez ele não tenha intenção, ou ele me atacou, porque ele se sentiu atacado. Mas eu tenho a oportunidade de ouro, de ensiná-lo um novo modelo, de falar: Bruno, quando você não me atendeu, eu lembrei que eu não era significativo para minha mãe ou para o meu pai. Eu lembrei que eu me sinto um cara rejeitado. E eu fiquei muito triste, ao ponto até de ficar vulnerável. É nesse momento que eu vou ter compaixão por ele. Porque as pessoas não têm compaixão pelo abusador, porque o abusador mostra a sua pior face. O abusador mostra a sua pior versão. E o nosso desafio é estimular a melhor versão do abusador. Porque se o abusador mostra a melhor versão dele, o outro vai mostrar a melhor versão de si. E é nessa relação que os dois podem cuidar da criancinha um do outro. Sim, é muito comum, né? É muito comum, inclusive, o abusador ele idealizar o seu parceiro ou a sua parceira. Então, quando ele se decepciona, ele acaba explodindo. Porque muitas vezes ele espera que esse seu parceiro ou sua parceira seja o extremo oposto dos seus abusadores. Então, de repente, um paciente uma vez já falou para mim: olha, eu estava bem com a minha esposa, mas quando eu vi ela reclamando porque eu cheguei 5 minutos atrasado, vá se fuder, que mulher chata do cacete. No mundo interno dele, uma mulher que se queixa é um absurdo. Mas eu achei interessante porque às vezes eu fui um filho que não foi exclusivo, e aí eu sou um marido que também não sou exclusivo, ou eu sou um amante que eu também não sou exclusivo. Eu fui uma filha que dentro dos irmãos não fui exclusiva, e no meu relacionamento conjugal, quando eu sou amante, eu também perco essa exclusividade. Então muitas vezes há essa repetição. Agora, como sair dessa relação abusiva? O que eu penso primeiro ponto é saber se está numa relação abusiva. Porque, como tu falasse, às vezes é tão sutil que a pessoa não sabe que aquilo é um abuso. Às vezes o que eu estou recebendo do meu marido é tão melhor do que eu recebia do meu pai, que para mim talvez até a gentileza. Porque olha só, estava no jogo de futebol e eu atravessei o caminho, ele foi grosseiro comigo. Gente, era um jogo de futebol do coitado. Eu acho que o primeiro ponto é identificar o que é um abuso e identificar por que esse abuso não é perturbador muitas vezes. Então, às vezes, você vê o paciente sendo abusado, mas ele não sente aquilo como abuso. Para ele, aquilo é um padrão extremamente normal. É um padrão bem conhecido. Às vezes, o dinheiro é moeda de punição. Quando tu me desobedece, eu corto teu cartão. Então, se torne obediente para mim se quiser ter dinheiro. Ou eu sou um cara tão bom, que eu vou bancar a tua faculdade, eu vou bancar os teus luxos,
Porém, obedeça ao meu controle. Muitos abusadores não permitem que o parceiro adquira independência emocional, porque eles sabem que se o outro adquire uma independência emocional, ele pode ser largado, abandonado. Então, eu sou legal porque eu te banco, mas anda na linha, faz o que eu quero. É uma moeda de controle e, sutilmente, também um abuso. Porque quando há uma contrariedade, há um castigo também. Claro, olha só o que teu pai fez comigo. Olha só o que tua mãe faz comigo. E esse filho, ele começa a ser encarregado, ele começa a ter a missão de estabilizar o relacionamento. Então esse filho vira escudo entre um casal, entre um abusador e um abusado, e depois eles trocam de papéis. Então o filho está naquele meio. Então naquele meio o filho está sendo negligenciado. As necessidades emocionais da criança passam a não ser prioridade. E sim o relacionamento abusador do casal. Então o filho ele vem com essa missão de sacrificar a sua infância e o seu direito de ser filho para organizar esse relacionamento disfuncional. Total. E quando eu, mulher, ou quando eu, homem, faço algo para minha mulher, aquilo vai ser bem guardadinho para eu usar isso também como meio de manipulação. Olha só como eu sou bom. Além de trabalhar e te sustentar, eu ainda lavo a louça. Então tu tem um marido perfeito. E se eu te convenço que eu sou perfeito, tu não pode me deixar nunca, porque igual a mim tu não consegue nenhum. E é também uma característica do abuso, eu convencer o parceiro que ele não consegue se envolver ninguém melhor do que eu. Então, portanto, se esforce para me ter. É uma gangorra emocional. Quando tu estás por baixo, eu estou por cima. Então, quando eu te deixo vulnerável, eu te deixo isolada das pessoas que tu mais gosta, que tu mais ama, tu depende cada vez mais de mim. E sabe o que acontece também? Depois que gera um isolamento emocional, eu posso falar assim, olha, eu vou me embora, vamos terminar essa relação. E a pessoa entra naquele desespero porque a única coisa que essa pessoa tem é o abusador. Então, o abusador também usa ameaça, termina a relação por 2, 3 dias, e o vazio emocional causado do outro é tão grande que o outro é capaz de tudo para voltar a essa relação, inclusive ser abusado. E quando eu te dou a segunda chance, tu vai estar aos meus pés.